tem um pessoal preocupado que você vai ser cancelado por falar mal do Papa. Mas, pessoal, pelo amor de Deus. pessoal, Pelo amor de vamos Deus. a gente tem que parar de também ter medo de falar o óbvio, às vezes. Esse Papa realmente, assim, não passa nem perto, assim, do antigo. Nossa, aquele... Como que era o nome dele? Era o Papa João Paulo II? João Paulo Fofíssimo. II. Esse Papa é bonzinho, vamos dizer assim, esse Papa é bonzinho, pô, mas assim, passar pano o quê? passar pano pras coisas que ele faz. Esse Papa no é um Nicarágua, Papa lá, eles progressista. estavam atacando padres, então atacando a igreja lá. Mas, Junito, assim, de forma clara, esse Papa aqui, ele é um Papa progressista, um Papa que tem uma agenda política, tá? Ele... O pessoal que é católico tá concordando com você aqui. Papa João Paulo II e Bento XVI, pra gente citar dois aqui, dois papas. João Paulo II foi um fenômeno ainda, tá? A gente tem boa parte da destruição do comunismo no leste europeu foi tocado pelo Papa João Paulo II. Tem um papel sensacional. João Paulo II foi assim, eu quando fui com o Arthur lá pra Ucrânia, estivemos na Eslováquia. Na Eslováquia, a população é profundamente católica. E as pessoas contavam como elas ficavam buscando, né, mensagens que viessem de um padre daqui, que falou com outro dali, porque as pessoas não conseguiam nem se casar na igreja. O ato para um eslovaco, durante o período de repressão da ditadura comunista, o ato de se casar numa igreja era um ato subversivo. Só pra gente entender como ser religioso era subversivo num regime, como há perseguição religiosa ali, tá? Então os caras, quando viram que o Papa João Paulo II assumiu a posição de Papa ali, foi uma coisa, nossa, caramba, é um Papa do leste europeu, era o Karol Wojtyła. Aí você compara o Karol Wojtyła com esse argentino que tá aí, esse argentino ridículo. Não, desculpa, não vou, também não sou católico também não vou, o que eu vou falar? Só um ponto, eu tinha visto isso, não lembro aonde, agora eu peguei aqui, em 1872, era 99% de católicos no Brasil. Caiu para 73% nos anos 2000. Hoje nem sei quanto é, porque assim, os evangélicos acho que já são 40% no Brasil. Está crescendo muito. Eu estava vendo aonde que foi o ponto de virada, onde que o Brasil começou a perder católicos. E o catolicismo começou a diminuir no Brasil. Foi na época... Foi logo depois que eles fizeram aquele... Qual aquele braço político do PT na igreja? A Teologia da Libertação. Eu acho que é isso. Meu Deus do foi céu. Foi em 80 alguma coisa, é isso? Não sei o que de base, como é que chama? Eu esqueci o nome. O pessoal vai saber aqui. Como chama? Tem a palavra base no meio. Eu esqueci agora. Vocês vão... Não é só a Teologia da Libertação, mas tinha um movimento político dentro da Igreja Católica. Tem um movimento político petista dentro da Igreja Católica. Exato, que começou... são fundadores do PT, tá? Pra vocês entenderem. Uma parte importante... É CNBB. A Confederação Nacional dos Bispos, mas a CNBB é uma confederação. Ela... Não é? A gente tá falando das comunidades de base, comunidades eclesiásticas de base. É isso. As comunidades eclesiásticas de base e esse trabalho pastoral que eles tiveram, profundamente influenciado por ideias de esquerda e pela teologia da libertação, isso é parte integrante da morte da Igreja Católica no Brasil. Verdade precisa ser dita. Verdade precisa ser dita. A vida católica que eu vi na Eslováquia é vida católica. Eu vi a igreja lá, viva. A vida aqui, a Igreja Católica foi, né? Foi tomada. Vamos falar a verdade. Como é que pode? Tá quase sendo canonizado em vida aqui aquele padre que atua lá no centro de São Paulo com opiniões e com gostos muito particulares, né? Como é que pode? Não, e teve na Confederação dos Bispos do Brasil... CNBB. A CNBB é da esquerda. Ataques ao Bolsonaro. Assim, é uma confederação religiosa que só ficam fazendo ataques políticos. Sim. Então é isso. Assim, o catolicismo, gente, precisa ser recuperado das lideranças católicas. Vocês precisam lidar com isso, tá? Aliás, a grande parte daquilo que a gente chama de decadência do Ocidente é sobre a decadência da própria Igreja Católica. É sobre a decadência. E aí, assim, precisa se recuperar a Igreja? Só precisa. Aí é com os católicos, né? É com os católicos. Mas é que tem umas paradas, assim, eu realmente não entendo. Nunca me interessei por estudar a teologia católica. O Ian conhece bem, né? O Ian conhece bastante, mas assim... tem a infalibilidade do Papa e não sei o que. Então, aí tá difícil, né? Se o Papa Francisco tem infalibilidade, vai ser difícil vocês brigarem.
Mas não sei, me falaram que é só eu- pra temas concernentes a, sei lá, o papel dele no trono lá dele e tal. Eu não sou religioso, mas eu acho o enfraquecimento da igreja católica preocupante. Terrível, Terrível. terrível, terrível. Eu acho o seguinte, cara, o castelo teológico construído pela Igreja Católica é uma das coisas mais incríveis que tem, cara. É sensacional. Sensacional. É. Quando eu era criança, né, como eu vinha, uma parte da minha família era protestante, então aquela coisa, idolatria, imagens, e aquela coisa da reza, que era uma repetição, eu achava meio idiota e eu gostava muito do lado protestante, do que eu tinha um avô meu que era muito ativo. Depois eu virei até o teu Todinho, e hoje eu olho eu comecei a estudar mais história, eu comecei a estudar religião comparada, eu olhei pro catolicismo com outra maneira, falei, nossa, o catolicismo é sensacional, só que... Né, Então você teve a época de ter o Todinho também? tive. Eu li tive lá com o Daniel Fraga, os o vídeos do Richard Dawkins, o Deus um Delírio. Deus um Delírio, aqueles debates. Tive. Os debates com o Dinesh de Souza. Nossa, cara, olhando hoje... Olhando hoje, fico, nossa, que chato, Que chato, mano. Que chato, Que saco. E hoje essa galera que eu era contra Dinesh de Souza, hoje é um cara... Tá no mesmo campo de batalha que a gente, vamos dizer assim, né? Contra a cultura woke. Exatamente. Mas- Na verdade, te contar um negócio, tá? Até... Eu tava vendo... Era isso Hitchens, o outro lá, que fazia tinha o bastante. Christopher Hitchens Christopher e o Hitchens. Richard Dawkins. Na verdade, te contar uma coisa que é bem interessante pra vocês, só uma palhinha aqui antes da gente voltar ao tema central da live. Comentam que esse boom da cultura woke, ele foi precedido pelo boom do ateu todinho, né? Por esse ateísmo muito militante que teve, especialmente, vou falar aqui, entre 2005 a 2013, mais ou menos. É isso. Esse período aí foi um período que teve o boom do ateísmo. E era muito espertinho você ser ateu em redes sociais. E, nossa, grandes debates, vamos questionar a ignorância das igrejas e não sei o que, tá. Então foi um fenômeno lá. Ah, mas foi aí que surgiu o Kim Kataguiri também. Surgiu do lado de cá também. Não, mas eu não questiono, porque assim, foi um período de usar redes sociais para debater. Ah, verdade. Foi ali, e aí o Dawkins, e o Hitchens, eles dois cresceram demais nisso. O Arthur era isso. Eu fui um tempo, eu li lá o Deus Deus Delírio. Nossa, aquela teoria do avião lá, tal, uau, blá blá blá. Mas me soava muito idiota. Mas aí o que eu ouvi? Que a forma como isso virou um fenômeno, quase de cancelamento à época, criou as bases para a forma de trabalho da cultura woke. E aí, um dos primeiros a serem engolidos foram a turma dos ateus. Tanto que o Richard Dawkins é muito crítico à cultura woke. No Brasil, naquela época, quem que era o Rodrigo Constantino cresceu muito nessa época, ele era ateu todinho, cresceu muito... O Clarion de Lafalotte, naquela época, era bem grande, lembra? O Clarion de Lafalotte, ele era... E hoje ele é um grande crítico da cultura woke. Boa parte da direita é formada por ex-ateus todinhos, né? E a Real, que tá nesse papo, a cultura woke veio e engoliu essa turma. O Dawkins hoje é contrário. A cultura woke reclama muito disso. Mas, né, o que adianta? Eu vejo o Jordan Peterson dando umas porradas nele o tempo todo, né? Ele tá reclamando, isso aqui é anti-acadêmico, mas tá acontecendo dentro da academia, sendo que antigamente era ele dentro da academia criticando os religiosos. Se Christopher Hitchens fosse vivo, seria Nossa, ele seria muito crítico. Naquela época ele já era crítico ao feminismo e tal.